Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane, vim aqui hoje para poder incluir o conteúdo de reino plantae para vocês, já que neste momento, nessa situação mundial, é a única forma que eu tenho de poder me comunicar com vocês para poder explicar esse conteúdo, que assim seja. Então, eu quero dizer para vocês que esse conteúdo de reino plantae consta na apostila de vocês, na unidade 23, a partir da página 2, ok? Então, vocês podem acompanhar essa videoaula pelo conteúdo que está na apostila também, porque eu tirei de lá, tá? Quando a gente fala de reino plantae, a gente está falando de uma classificação científica. Então, da mesma forma que o reino animal tem os seus filos e as suas classes, como por exemplo, o filo cordados, e aí dentro desse filo cordados, a classificação de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, sabe? Aqui no reino plantae, isso também acontece. Então, a gente tem a classificação científica. Reino plantae, nós temos 2 filos grandes, e aí vocês podem acompanhar pela apostila de vocês. O primeiro grande filo se chama Criptógamas. É o filo que inclui essas duas classes aqui, briófitas e pteridófitas, tá? E o segundo grande filo são as fanerógamas, que vai incluir a classe de gimnospermas e de angiospermas, ok? E aí, como característica para diferenciar as criptógamas, elas não possuem órgão reprodutor visível, atenção, elas possuem órgão reprodutor, só que não está visível, só isso, tá? E as fanerógamas, aí sim, elas possuem um órgão reprodutor visível, tudo bem? Começando então pelas briófitas, eu vou aproximar um pouquinho aqui que eu acho que ficou meio longe para poder enxergar as características das briófitas, se quiserem dar um print aí na tela, certo? As briófitas, como característica principal, elas não possuem vaso condutor de seiva bruta nem seiva elaborada, tá? Xilema e floema, seiva bruta é o xilema, seiva elaborada é o floema. Por isso, a condução dessas seivas acontece, mas acontece por osmose, então célula por célula, então é uma condução de seiva bem mais lenta. Isso faz com que elas não consigam alcançar grandes tamanhos e também pelo fato de que elas não possuem tecido de sustentação, então elas sempre são pequenas e rasteiras, tá? Elas vão fazer a alternância de gerações entre gametófito e esporófito, e nesse caso elas têm o gametófito como dominante. São 2 fases da vida dela, né? Cada uma com uma característica específica, e então assim, sempre que a gente vir uma plantinha que é uma briófita adulta, ela tá no formatinho dela de gametófito. O esporófito, ele vai surgir como uma maneira temporária, só na hora da reprodução, ok? Essas briófitas, elas são dependentes da água para a reprodução, porque ela tem uma celulinha chamada anterozoide, que é a célula de reprodução masculina. E essa célula de reprodução, ela vai nadar na água para poder encontrar a célula reprodutora feminina. Por isso que ela é dependente da água, ok? E por isso que elas sempre acontecem em locais úmidos e sempre com sombra, porque se for um local com incidência grande de luz, de sol, essa água que estiver ali, ela vai constantemente secar, então isso não é propício para estabelecimento de uma briófita naquele lugar. Tudo bem? E aí, então, dentro da classe das briófitas, nós temos 3 ordens: hepáticas, antóceros e musgos, ok? Antes da gente falar de cada uma delas, a gente precisa falar que todas elas vão possuir aqui, ó, estrutura de rizoide, cauloide e filoide. São estruturas que vão ter a mesma função de raiz, caule e folha de uma planta normal, só que ela vai ter uma formação de tecido diferente, vai ser mais simples, tudo bem? Por isso que a gente chama de rizoide, cauloide e filoide, beleza? Aí sim, entrando na classificação delas, a primeira ordem das hepáticas, nós temos o gametófito, a estrutura mais dominante, em forma de talo, achatadinho. Uma dessas hepáticas é a marchantia, que se reproduz assexuadamente
quando propágulos se formam sobre o gametófito. Então a gente tem aqui alguns propágulos, tem a plantinha, esses propágulos se formam em cima desse gametófito e essa estruturinha de propágulo é que vai se reproduzir assexuadamente, ok? Elas não são muito conhecidas mesmo. Depois nós temos a segunda ordem de antóceros, aqui também com a estrutura de rizoides, e nessa classe nós temos um gênero que carrega o nome dessa ordem, que é o gênero Antóceros, ok? Esse antócero, após a fecundação, os esporófitos talosos dele vão crescer sobre o gametófito, e aí essa plantinha vai crescer sobre rochas úmidas, sempre em locais úmidos e sombreados. Isso vale para todas as briófitas. No caso do antócero, depois da fecundação, os esporófitos, que são temporários, que são talosos também, vão crescer sobre o gametófito. Então vai ficar a estrutura dos dois ali. E a terceira ordem dos musgos, que também tem essa estrutura de rizoide. E esse rizoide, ele vai fazer com que esse musgo ele cresça como uma extensão de tapetinho, né? E vai alcançar no máximo 2 centímetros de altura. Então ele vai ser sempre rasteiro, de local úmido, sombreado. E ele tem uma característica de evitar a erosão do solo, porque como ele vai crescer sobre o solo, formando esse tapete, ele causa essa proteção vegetal natural, ok? E aí tem um exemplo de musgo, que é a turfa, do gênero Sphagnum. Parece uma esponjinha e acumula bastante água dentro dela, ok? Essas plantas, elas fazem a alternância de geração entre o gametófito masculino. Aí esse gametófito masculino, ele vai formar esse anterozoide, que é flagelado e que é a célula reprodutora masculina. Esse anterozoide, ele vai nadar pela água e vai procurar a oosfera. A oosfera é a célula reprodutora feminina. E essa célula vai estar dentro do arquegônio, que é a estrutura reprodutiva feminina daquela planta. Tudo bem? Então é como se a gente estivesse falando de estrutura reprodutora masculina no ser humano, no homem e na mulher. E aí anterozoide é como se fosse o espermatozoide e a oosfera é como se fosse o óvulo. Tudo bem? Só para vocês conseguirem associar esses nomes aí. Beleza? Esses nomes vão se repetir porque as outras classes também fazem essa alternância de gerações. Beleza? Vou aproximar de novo para vocês poderem dar um print sobre as pteridófitas. As pteridófitas, elas já vão possuir vaso condutor de seiva, certo? Então elas já possuem vaso condutor de seiva bruta e elaborada. Isso também faz com que elas tenham um maior tecido de sustentação. E aí, isso dá a elas tamanhos maiores do que os das briófitas. Mas elas ainda são dependentes da água para reprodução. Tudo bem? E aí nós temos essas 3 ordens dentro das pteridófitas: filicíneas, licopodíneas e equisetíneas. Falando agora das filicíneas, é o exemplo da samambaia, essa aqui que eu desenhei para vocês, tá? Também tem o xaxim e uma outra planta um pouco menos conhecida, que é o samambaia sul. A reprodução dessas plantas é feita pelos soros, tá? São essas bolinhas. Quando vocês lembrarem de uma samambaia, lembrem que na parte da folha dela tem umas bolinhas alaranjadas. São os soros, certo? Ali naquele soro tem um esporângio que forma os esporos. Tanto que se você encostar naquela partezinha, naquela bolinha daquela planta, daquela samambaia, vai ficar como se fosse um pozinho amarelado na mão. Esse pozinho são os esporos, certo? Esses esporos são levados pelo vento, germinam e vão originar outro gametófito, outra planta adulta então. E aí, essa outra planta adulta, ela vai formar os anterídeos, que são as estruturas reprodutoras masculinas, e o arquegônio, que é a estrutura reprodutora feminina, e que vão se reproduzir formando primeiramente o anterozoide, que é a célula reprodutora masculina,
Esse anterozoide vai ser levado pela água, vai fecundar na oosfera, que é a célula reprodutora feminina, vai formar o zigoto, né? O masculino vai fecundar com o feminino, forma o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver num novo esporófito, que é a fase mais duradoura. Nesse caso aqui, a diferença das pteridófitas para as briófitas é essa. Nas briófitas, o gametófito é a fase dominante e nas pteridófitas, o esporófito é a fase dominante. Então, quando a gente vir uma planta pteridófita adulta, uma samambaia adulta, ela é o esporófito. A estrutura de gametófito vai surgir só na hora da reprodução. Tudo bem? Aí, passando, nós vamos falar das licopodíneas. Tem uma espéciezinha chamada Lycopodium, como exemplo dessa ordem aqui. E uma outra chamada Selaginella, tá? Essas plantas surgem desde lá do tempo dos dinossauros, no período carbonífico. Naquela época elas eram gigantescas. Hoje em dia elas ainda sobreviveram, só que elas passaram pelo processo evolutivo e isso fez com que elas se tornassem bem menores hoje em dia, tá? E aí a gente tem esporófito, que gera esporângios feminino e masculino também. Vocês vão começar a perceber, conforme eu for falando da reprodução dessas plantas, que a estrutura de reprodução, ela sempre vai ser semelhante uma em relação à outra e sempre vai surgindo alguma coisinha a mais. E é essa a ideia, tá? Porque a gente está estudando na linha evolutiva. As briófitas surgiram primeiro, as angiospermas surgiram lá por último. Então, conforme foi passando o tempo, foram surgindo outras espécies, elas foram surgindo com estruturas reprodutoras um pouco mais complexas. Por isso que todas elas se parecem, mas uma tem uma coisinha um pouquinho a mais do que a outra, ok? E aí, por último, as equisetíneas, como a cavalinha, do gênero Equisetum, certo? Ela alcança no máximo 1 metro de altura, só com as folhas visíveis, porque o caule dela é subterrâneo. Então, o que a gente vê fininho, comprido, só um talinho, aquilo ali já são as folhas que ficam visíveis porque o caule está debaixo da terra, ok? Passando, nós vamos falar sobre as gimnospermas. E aí eu vou aproximar aqui para vocês de novo, para vocês conseguirem dar um print aí na tela sobre o que tem das gimnospermas aqui, tá? As gimnospermas, elas já fazem parte do filo das fanerógamas, então elas já possuem estrutura de reprodução visível, ok? Elas também vão possuir alternância de gerações, só que, como eu disse, vai ser um pouco mais complexa pelo fato da estrutura reprodutora ser visível, tudo bem? Se forma, além disso, a semente, é a primeira vez que a gente vai ter a formação de uma semente, como por exemplo o pinhão, que é comestível principalmente lá no sul, né? Essa semente, ela tem um embrião dentro e esse embrião é protegido por essa semente, tudo bem? Que vai inclusive nutrir esse embrião também. É essa a função de uma semente. Aí nós temos as ordens das coníferas, cicadáceas, ginkgoáceas e a Welwitschia. É assim mesmo que se fala, é bem estranho mesmo, tá? Mas antes de falar dessas estruturas aqui, das ordens, falando um pouquinho da alternância de gerações. Então eu fiz até um esqueminha aqui para vocês verem como que já fica basicamente as mesmas coisas. A gente tem alternância de gerações entre esporófito e gametófito, só que cada hora vai surgindo uma estruturinha a mais, e aqui eu especifiquei bem para vocês, tá? Então a gente tem o esporófilo feminino, que vai gerar um óvulo. Esse óvulo vai gerar algumas celulinhas, dentre elas um esporófito funcional. Os outros óvulos, eles são descartados mesmo, só um deles que vai ser o funcional, e esse um que é funcional é que vai germinar e vai dar origem a um gametófito feminino, uma planta adulta feminina, tá? Por outro lado, nós também temos a estrutura masculina. Então aqui a gente vai ter uma planta, por exemplo, uma araucária, que é feminina,
e uma araucária que é masculina. A feminina só vai fazer essa primeira estrutura da alternância aqui e a masculina só vai fazer essa outra parte aqui, tá? Então a gente tem a estrutura do esporófilo masculino, que vai gerar um esporângio masculino, e esse esporângio vai gerar os grãozinhos de pólen. Esse grão de pólen vai ser levado pelo vento ou por algum agente polinizador, né, que vai levar esse pólen para fecundar no óvulo. Quando fecundar no óvulo, gera o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver no embrião e esse embrião vai ser envolvido por uma semente, ok? Aí sim, falando das ordens, as coníferas, nós temos como exemplo a araucária, cedro, o pinheiro e a sequoia. A araucária, ela é bem comum no sul do Brasil. O cedro é uma planta bem alta, com a madeira para comércio, uma madeira boa para comércio. O pinheirinho, ele é conhecido pelo Natal, foi esse aqui que eu desenhei para vocês. E a sequoia, ela é gigante, com um caule bem largo, tá? Aí nós temos a segunda classe das cicadáceas. Um dos exemplos das cicadáceas é a cica, ela é uma plantinha ornamental. O terceiro é a ginkgoácea, com o ginkgo biloba, né? Ele é bem conhecido pelo uso medicinal que ele tem, por vários comerciais na televisão, inclusive. E a Welwitschia, que tem como exemplo a Welwitschia mirabilis. É uma planta africana com caule largo e curto, rasteiro ao solo, com folhas bem largas e longas e que ficam em solo arenoso, não é típico daqui, ok? Por isso que até o nome é bem estranho. E para terminar esta bagaceira aqui, a gente vai falar sobre as angiospermas. E aí eu vou aproximar para vocês de novo, para vocês poderem tirar um print aí de tudo que tem das angiospermas. As angiospermas, elas são as plantas que dão flores e frutos, e o fato delas possuírem flores para reprodução fez com que elas tivessem um sucesso no processo evolutivo, representando hoje em dia cerca de 70% das plantas que existem. Elas têm a estrutura de antera masculina e arquegônio, que é a estrutura feminina, dentro da flor. Tá? Então, por exemplo, se a gente for lembrar de uma florzinha de violeta, aquela partezinha amarelinha ali dentro da florzinha da violeta é a antera, a estrutura reprodutora masculina. E se a gente for lembrar de um hibisco, por exemplo, uma flor de hibisco, ela é uma flor bem grande, tem um talinho no meio que vem bem para fora da flor. Aquela estrutura, como se fosse um caninho, tem uma aberturinha bem pequenininha no meio, e é a estrutura do arquegônio, a estrutura reprodutiva feminina, ok? Ela conta com vários agentes polinizadores para reprodução, certo? Então, de acordo com o agente polinizador dela, a gente sabe qual o tipo de planta é também. E a gente também tem essa estrutura do embrião que se forma, é protegido pela semente, e essa semente ainda fica dentro de um fruto para poder potencializar essa dispersão daquela semente, certo? E a gente vai ter agentes dispersores que vão levar para longe esses frutos e vão ajudar nessa dispersão do embrião que já está formado ali. Então percebam, eu estou falando de dois processos diferentes. O processo de polinização, por exemplo, das abelhas, que vão levar o pólen da flor masculina até a flor feminina, para que ocorra a fecundação. Ocorreu a fecundação, formou o zigoto, se desenvolveu no embrião, foi protegido por uma semente que está abrigado dentro do fruto. Aí vai vir um agente dispersor, como por exemplo um pássaro. Vai pegar aquela fruta, vai comer enquanto ele estiver voando, e aí quando chegar na semente que ele não for comer, ele libera e aquela semente vai cair no solo e vai germinar. Tudo bem? Falando então da reprodução, a gente tem a estrutura da flor, a antera produz o pólen, que fecunda a oosfera do gametófito feminino. Vamos lembrar que a oosfera é a célula reprodutora feminina, tá? Depois que fecundou a oosfera do gametófito feminino, é que forma essa semente, beleza?
E aí, dentro da classe de angiospermas, nós temos duas grandes ordens, das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Elas têm grandes diferenças entre elas, certo? Em relação à semente, os vasos condutores, a raiz, a flor, tem várias diferencinhas assim. Por exemplo, em relação às monocotiledôneas, a semente tem só um cotilédone, só uma partezinha, como é o exemplo do arroz e do milho, tá? Já as dicotiledôneas, elas têm a semente com 2 cotilédones, 2 partezinhas, como é o caso do feijão e do café, certo? Falando sobre os vasos condutores de seiva, xilema e floema. As monocotiledôneas, elas formam um arranjo irregular. Então, aqui tem um vasinho de xilema, aqui outro de floema, aqui de xilema, aqui de floema, irregularmente no tronco. Tudo bem? Já as dicotiledôneas, elas vão formar um arranjo regular em anéis. Então, para dentro vai ficar o xilema, mais para fora vai ficar o floema, dentro do caule. Tudo bem? Então, tem essa diferencinha aqui também. A terceira diferença que eu coloquei aqui para vocês é em relação à raiz. A monocotiledônea não tem uma raiz principal, então ela é chamada de fasciculada, como é o caso da salsinha, da cebolinha, que tem as raízes todas fininhas, compridas, mais ou menos do mesmo tamanho. E as dicotiledôneas, aí sim elas têm uma raiz principal, que é chamada de axial. E a partir dela é que se formam as raízes secundárias, como é o caso da cenoura. Beleza? E a última diferença é em relação à flor. A partir de agora, todo mundo olhando todas as plantas que tem flor por aí, para ver se ela tem 3 ou 5 pétalas, tá? Se ela tiver 3 pétalas ou um múltiplo de 3 pétalas, ela vai ser uma flor trímera, então aquela planta vai ser monocotiledônea. Se aquela flor tiver 5 pétalas ou um múltiplo de 5, ela vai ser pentâmera, então ela vai ser de uma planta dicotiledônea. Beleza, gente? Vocês podem ainda voltar na apostila se quiserem ver mais sobre esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o tema de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E aí é isso, gente. Curte, compartilha, diz aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Passem para quem não tiver tido acesso a esse, por acaso não tiver tido acesso a esse vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye!